fiquei muito feliz com esse momento de louvor, porque me lembrou o tempo que eu participava do grupo de jovens e a gente louvava a Deus com esse entusiasmo, dançando, cantando. Então isso me trouxe vários momentos gostosos que me fez relembrar e me fez sentir também muita alegria, muita paz. Então agora o tema dessa palestra será sobre Maria. Maria, Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje. E eu quero iniciar essa palestra saudando-vos inicialmente com a saudação dos católicos croatas, bosníacos em Medjugorje. O Ave Jesus e Maria, louvado seja Jesus e Maria. Eu louvo e agradeço a Deus pela vossa presença aqui, também pela minha presença no meio de vós. Agradeço a Deus por ter inspirado a cada um de vós esse desejo de passar esse domingo, rezando juntos, com o coração aberto, para acolher as palavras de Maria, Rainha da Paz. Nós sabemos que não estamos aqui por acaso, mas para aprofundar no conhecimento dos pedidos de Maria, para escutar a vontade de Deus sobre nós, que fala por meio de sua mãe, a sentinela que anuncia a nova aurora, aquela que vê à noite as trevas desse dia e aponta para a luz, que é Cristo. A luz de Cristo que deseja entrar na nossa vida. Maria vem nos convidar a viver o seu projeto de paz, de santidade, e nos chama, por meio dela, para viver o projeto do amor de Deus, contra o influxo de Satanás, que deseja a nossa destruição, que deseja os nossos pecados, que deseja a nossa perdição. Nós hoje somos chamados e escolhidos por Maria. Assim como os videntes, hoje Nossa Senhora, Rainha da Paz, nos diz: queridos filhos, eu vos escolhi, tenho necessidade da vossa ajuda. Vos convido a caminharem na estrada do amor, da santidade e da paz. Vos chamo ao amor. Cada um de vós é importante para o meu projeto e vos amo com amor materno. Maria te chama, Maria te convida. Neste momento, gostaria de rezar convosco para que o Espírito Santo abra o meu coração, abra o teu coração, para escutarmos o que Maria deseja de cada um de nós. Por isso vos convido, fechem os vossos olhos e acompanhem comigo a oração, no silêncio do vosso coração. Espírito Santo, te pedimos mais uma vez, vem com poder sobre a nossa vida, vem nos guiar, nos iluminar, vem nos mostrar toda a vontade do Pai, através dessa palestra, através de tudo aquilo que escutamos neste retiro. Espírito Santo, vem como um fogo que queima tudo que há de errado em nós. Vem como a água que purifica. Espírito Santo, neste momento te pedimos, vem e paire sobre o nosso coração, nos dando a paz, da mesma forma que pairasse sobre as águas no início da criação. Espírito Santo nos faz novo. Espírito Santo nos dá uma vida nova. Espírito Santo nos dê uma nova efusão de Ti, para anunciarmos o Cristo, para vivermos o Cristo, para sermos o sorriso de Deus para os outros jovens, para a humanidade que vive nas trevas. Espírito Santo, nos dê a Tua luz. Amém. Neste momento, sinto no meu coração como cada um de vós
é importante para a mãe. É importante para o seu projeto de salvação, que é o projeto de Deus. Sinto com o vosso coração a vossa fé e o desejo de aproximar-vos e de se aproximar do coração de Maria, Rainha da Paz. Neste momento, nesta ternura, quero também testemunhar um pouco da minha experiência com muita humildade e para a glória do Senhor, para que a minha alegria também possa ser a vossa alegria. Assim pretendo intercalar durante esta palestra um pouco da minha experiência com Maria, com a Mãe, com a Rainha da Paz. Como é bonito, irmãos, sabermos que temos uma Mãe com um coração grande, enorme, que acolhe a cada um de nós. Me recordo agora das palavras de Jesus na cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Hoje são as palavras de Jesus para nós. Filho, eis a tua mãe. Recebe-a na casa do teu coração. Gostaria de dizer que Medjugorje não está longe de nós, porque Maria está e se faz próxima de nós. Em uma das mensagens, Maria diz: queridos filhos, meu coração segue atentamente os vossos passos. Ela é uma realidade presente no nosso meio. É uma pessoa próxima, é uma mãe, é um dom de Deus para nós. Ela também nos diz: queridos filhos, filhinhos, eu estou convosco para guiar-vos, como uma mãe guia o seu filho que está dando os primeiros passos. Vejam que amor, vejam que ternura. Nós agora podemos estar com o nosso coração cheio de tantas necessidades. Neste momento, o nosso coração pode estar agitado, gritando por amor, gritando de dor, gritando por uma resposta de Deus, esperando uma mão amiga para curá-lo, para amá-lo, para abraçar-nos e nos amar como somos, da maneira com que somos, como Deus nos criou. Podemos estar agora chorando lágrimas de sangue em nossa alma, com 1001 preocupações e sofrimentos. Mas em nome da Virgem Maria, vos digo, filhinhos, desejo enxugar as lágrimas, consolar o vosso coração, ansioso por amor. Desejo dar-vos hoje uma vida nova, um coração novo, um novo ardor pela santidade, um revivamento na vossa fé. Desejo infundir sobre vós o dom do Espírito, para que a esperança enche o vosso coração do ideal e do amor de Deus. Desejo apenas neste momento que abram o vosso coração, que escute as minhas palavras de mãe e que digam sim ao projeto de Deus sobre vós. Irmãos, não importa agora o que você pode estar passando, mas o teu desejo de ser de Deus, de ser um filho que ama a mãe, de obedecer a palavra de Deus, com esse desejo de ser como João, o discípulo amado, que levou Maria para a sua casa, que viveu com Maria, que aprendeu com Maria, que se deixou guiar por Maria, que deixou que Maria ensinasse como seguir Jesus. O Senhor vos diz neste momento: pode uma mãe abandonar o seu filhinho de colo? Se acaso houver tal mulher,
Eu, o Senhor, o teu Deus, jamais o abandonarei, porque te amo com amor eterno, porque és precioso, és preciosa ao meu olhar. Essa pupila dos meus olhos está gravada na palma da minha mão. Me recordo, irmãos, em 2002, quando o grande Papa João Paulo II colocou como exemplo Maria a toda a igreja, proclamando o ano do Rosário, mostrando assim que com Maria, contemplando o Rosário com Maria, conhecemos a face, o rosto de Cristo, a face de amor do Pai. Hoje é o dia em que o Senhor, por meio de Maria, deseja curar o teu coração de tantas feridas causadas pelo pecado, de tantas dores que há nele. O Senhor deseja tirar dele toda a tristeza e te dar a paz, te dar a esperança, a alegria e a consolação. E para isso dê apenas o teu sim ao projeto de amor do Pai. Maria em Medjugorje, ela vem em quase todas as mensagens dizendo: rezai, rezai e rezai. E nós podemos perguntar: mas por que tanta oração? Em uma das mensagens, Maria diz: queridos filhos, vós dizeis, por que tanta oração? Por que tanto jejum? Eu vos digo, basta olhar ao vosso redor e verá quanto mal há no mundo. E nós percebemos como Satanás está no mundo agindo. E se nós não temos uma vida de oração, abrimos a porta para Satanás entrar em nosso coração. Porque na nossa vida, ou nós estamos com Deus, ou a nossa alma está com Deus, ou está com o diabo, o Satanás. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você está com Deus, vivendo a santidade que Deus te pede, ou você está no pecado, servindo o reino de Satanás, sendo mais um anjo mau no mundo. E não pensar, mas meu pecado afeta só a mim, porque não há verdade. Nós somos um corpo místico. Hoje o meu pecado afeta todo o corpo, que é a igreja. Por falar em igreja, muitos, não digo vocês, mas muitos têm uma grande tendência de criticar a igreja, criticar os sacerdotes, criticar os bispos. Mas poucos os que dobram o joelho no chão e rezam pela santidade da igreja, pela santidade dos padres. E Maria vos convida hoje a rezar pela santidade da igreja. Porque a vossa oração, Deus escuta, se você está em estado de graça. E se a igreja é santificada, todo o povo de Deus é santificado através dos ministros da igreja. Porque o sacerdote, um dos muros, um dos poderes que ele recebe na ordenação, com a imposição das mãos de oração consacratória, é o poder de santificar. E se o sacerdote é santo, ele já tem esse dom dentro dele, esse poder, ele santifica. Então nós devemos rezar, como fiéis, como igreja, pela santidade da igreja, oferecer jejuns pela igreja, sacrifícios. Porque se a igreja está santa, a pregação é santa, os fiéis serão santos. E esse é um chamado. Por diversas vezes, Nossa Senhora de Medjugorje, ela apareceu chorando,
pedindo oração pela igreja. Nós não precisamos criticar a igreja, basta ver ao nosso redor. Quantos escândalos, quantos casos de homossexualismo dentro da igreja, de pedofilia, quantos? O padre não vive uma vida de oração? Não vive. Mas muitas vezes os fiéis não rezam pela santidade do seu pastor. Em uma das mensagens, Nossa Senhora ela diz que metade da nossa oração deve ser oferecida pela igreja. Metade da nossa oração e do nosso jejum deve ser oferecida pela igreja. Até na mensagem agora que Nossa Senhora deu no dia 2 para a vidente Miriana, ela deu uma mensagem muito forte. E no fim, a Miriana fez uma observação. Eu vou ler para vocês. Queridos filhos, neste tempo pleno de graças de Deus, do seu amor que me envia até vós, eu vos peço, não tenham o coração de pedra. Que o jejum e a oração seja a vossa arma para aproximá-los do conhecimento de Jesus, meu Filho. Sigam o meu exemplo luminoso. Vos ajudarei. Estou convosco e vos agradeço. E após a aparição, Miriana disse que em todo o tempo da aparição, Nossa Senhora estava com a face triste, com a expressão de dor. Falou de coisas das quais ainda não se pode revelar, que são, creio eu, que faz parte desses 10 segredos que Nossa Senhora dará em Medjugorje. E a expressão da face de Maria era particularmente de sofrimento. E depois ficou com a face séria, quando ela falou sobre a bênção sacerdotal. E pediu oração e jejum por todos os sacerdotes. Em outras mensagens, Nossa Senhora disse também a Miriana que a bênção do sacerdote é a bênção do próprio Deus. E ela pede essa oração e jejum pelos sacerdotes. Oração e jejum. Em vez de falarmos da igreja, criticarmos a igreja, fechamos a nossa boca e damos o testemunho com a oração e o jejum. Porque a oração e o jejum liberta. Maria hoje te convida, irmão, a mudar de mentalidade, a se converter. Queridos filhos, convido-os a abrirem as portas de seus corações a Jesus. Como a flor se abre ao sol, Jesus deseja planificar os seus corações de paz e de alegria. Vocês, filhinhos, não podem conseguir a paz se não estiverem em paz com Jesus. Por isso, filhinhos, rezem para terem a força de fazer o que eu lhes digo. E o que eu estou com vocês e vos amo. Meu irmão e minha irmã, Maria te chama à conversão, à mudança de rumo, à metanoia em grego, que é a mudança de mentalidade. Eu deixar a minha cabeça, deixar os meus pensamentos e abraçar a vontade de Deus na minha vida. E sem dúvida, essa é uma experiência religiosa. É um chamado. É também um dom de Deus, o qual ama e quer dar a vida. Vida em abundância. Mas não é possível haver uma verdadeira conversão se não temos consciência do nosso pecado, e se não assumimos o nosso pecado e não nos apresentamos a Deus e à confissão. O chamado de Deus à conversão é sempre um chamado de paz. É shalom que nós
cumprimentamos. Tem até uma música. Shalom, shalom, a paz esteja contigo. Não sei se vocês conhecem. É que eu não sei cantar bem, então aí talvez ninguém conheça mesmo. Mas é sempre shalom o chamado de Deus, que deriva do verbo shalom em hebraico, que significa reunir o que está disperso, reunir as partes, reunir o homem a Deus, pois o pecado nos divide de Deus. Cada pessoa, como eu já disse, busca a felicidade, o amor e a paz. Mas estas só se encontrarão plenamente em Deus. Que nele a felicidade, o amor e a paz acontecem em plenitude. Por isso, podemos concluir que a base antropológica é a busca infinita de Deus, ao qual muitos buscam Deus de muitos modos. Contudo, é Deus, mesmo diante do erro do homem, diante do seu pecado, que vem buscar esse homem, vem resgatá-lo por amor, vem por primeiro dar-lhe a paz, a sua paz. Como o homem contemporâneo, hoje, está longe e fechado a Deus, nega a sua aliança, desejando colocar ídolos no seu coração, e tirando assim Deus do centro. E quando o homem tira Deus do centro do seu coração, tirou tudo. Maria vem nos ensinar a colocar Deus em primeiro lugar, a seguir as suas mensagens. Maria, no dia 24 de junho de 81, em Medjugorje, que é um país, uma aldeiazinha pequenininha, na Bósnia e Herzegovina, onde só tinha pedra e fogo, uma miséria total, aparece para as crianças. E na sua primeira mensagem ela diz: queridos filhos, eu vim vos trazer a paz em vosso coração, a paz em vossa família, a paz no mundo. Mas para ter paz, rezem o rosário, pois com a oração do rosário tereis a paz no vosso coração. E assim, Nossa Senhora apareceu nesse monte, as crianças que estavam brincando. E a essas crianças, Nossa Senhora pediu o rosário completo, a Eucaristia diária, a confissão semanal, o jejum. As crianças, ela pediu isso. E a nós? Será que nós estamos fora desse pedido de Maria? Se você não tem paz no seu coração, ou não tem paz na sua família, e se o mundo não está em paz, o motivo maior é porque não estamos rezando com o coração, como pede Nossa Senhora. Não estamos jejuando, como pede Nossa Senhora. No início das aparições, o vidente mais pequenininho, que era Jacob, ele dizia, ele dizia para Nossa Senhora: mas Nossa Senhora, se a gente falar que a senhora está aparecendo aqui, ninguém vai acreditar. Nossa Senhora disse para ele: Jacob, ele estava no Monte Pódogo, que é um monte inclinado, cheio de pedra, lá em cima, igual os outros videntes da aparição. A senhora disse: Jacob, vai agora, desce correndo na igreja de Santiago, que é a paróquia de Medjugorje, e fala para o Padre Oso, que é o pároco, que eu quero que se reze na igreja o rosário completo, todos os dias. Porque a coração do texto tereis a paz. Tereis a paz nesse país, tereis a paz na vossa vida, na vossa família, a paz no mundo.
Medjugorje era ex-Iugoslávia. Hoje era um país que era unido à força pela ditadura comunista, por Tito. Vivendo uma miséria total. Os soldados entravam nas casas, violentavam as mulheres na frente dos maridos. A igreja era perseguida. Só para vocês terem ideia, houve na igreja em Chiroque-Brié, onde hoje o padre hoje é pároco, chegaram a polícia comunista no convento franciscano, falou para os padres, colocou um crucifixo no chão e falou: ou vocês agora renunciam a Cristo ou vão morrer. A escolha é de vocês. Foi 33 sacerdotes. Passavam na frente do crucifixo, se ajoelhava e beijava a cruz. A polícia comunista colocou os 33 na sacristia da igreja, deixou fechado, sem comer, sem beber, sem fazer nada. No dia seguinte falou: a última chance. Ou vocês renunciam ao Cristo ou vão morrer. Eles fizeram o mesmo ato. Todos deram seu sim a Deus. Até a morte. Foram testemunhas até a morte. A polícia comunista colocou os 33 na porta da igreja e fuzilou os 33. Mas antes de fuzilar, chamaram toda a comunidade, todos os vizinhos da igreja, e falaram: olha o que a gente faz com aqueles padres, com aqueles católicos que não obedecem ao regime de esquerda comunista. Fuzilaram, colocaram o corpo em cima de corpo e botaram fogo. Dizem, quando eu estive em Medjugorje, que a fumaça dos corpos corria quilômetros e quilômetros, que se sentia as cidades distantes. E eu digo para vocês, do jeito que está, não está muito longe disso acontecer na América Latina, onde esses regimes de esquerda entrando em todos os países, reprimindo a igreja, e já até estão querendo criar uma lei proibindo que se fale contra o homossexualismo como pecado, porque é discriminação. Nós, igreja, nós não condenamos a pessoa, condenamos o pecado. Como a vida, o aborto. Os governos estão abrindo. Lula, então, quer criar até lei de aborto. Que querem criar leis contra a palavra de Deus. Mas nós, católicos, diante de uma lei que é contra a palavra de Deus, não podemos nos omitir. E não somos obrigados perante Deus a obedecer tal lei. Nem que podem nos colocar na prisão, nos matar. Nós cantávamos aqui do Cordeiro, a música antes, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro imolado. Esse Cordeiro também pede a cada um de nós que no nosso estado de vida, eu como sacerdote, você como pai de família, você como jovem, que viva o teu cristianismo com coerência a palavra de Deus. Porque se você não vive hoje nas pequenas coisas que Deus te pede, a coerência à palavra de Deus, diante de uma situação dessa, você não vai conseguir viver o martírio, se Deus um dia te pedir o martírio. E nós não estamos longe disso. Como aconteceu no Rio de Janeiro, onde a polícia, sem mandato de segurança, sem nada, entrou na casa do cardeal.
porque dizia que ele estava indo contra as propagandas políticas do aborto. E entrou e queria levar até preso. Agora, que liberdade religiosa é essa? Se o ministro da palavra não pode abrir a boca. Mas como diz o profeta, ai daquele que amarra a boca do ministro de Deus. É certo que todos aqueles que levam a palavra sofrem retaliações. Mas é uma escolha que se faz. É uma escolha. Esses sacerdotes são um grande exemplo para nós. Um exemplo e um chamado para cada um de nós viver no nosso cristianismo. Pois você, quando você estiver com uma dificuldade no teu relacionamento com o teu esposo, ou com o teu namorado, ou estiver para cair em pecado, lembra que existe mártires da fé, que tiveram força de Deus para superar coisas muito maiores que essa. Mas porque antes mataram a sua vontade, mataram o pecado que havia neles, mataram o desejo de pecar. E Nossa Senhora, ao Iacob, quando ela dizia, vai e diz ao Padre que eu quero que você reze o rosário para ter a paz. O Iacob, ele desceu correndo o Monte Pótamo. Chegando na igreja, ele subiu direto no altar e começou, Padroso, quero falar com o senhor, no meio da missa. Imagina a cena. Daí nisso o Padroso pegou ele, colocou ele em cima do altar e falou, porque lá todo mundo conhecia todo mundo, é uma aldeia. Falou assim, Padre, Iacob, o que você quer dizer? Daí, Padroso, mas a senhora na aparição de hoje falou que ela quer que reze o rosário na igreja. Porque coração no texto a gente vai ter a paz no nosso coração, a paz no nosso país e a paz no mundo. Daí esse Padroso não acreditou. Mas todo aquele povo que estava na igreja acreditou na palavra. Porque aquele povo esperava de Deus uma resposta. E quando Iacob me falou aquilo, aquela foi a resposta para as orações dele. A resposta de Deus para eles. Porque naquela época, ser cristão no regime comunista não era fácil. Ser cristão, eu poderia estar dentro da igreja e entrar a polícia e me levar preso. Ou até matar todo mundo que está dentro da igreja. Mas mesmo assim, o povo ia em busca do seu Deus. Terminou a missa, o Padroso disse, vou em paz e o Senhor nos acompanha. Ninguém se movimentou da igreja. Eu falei, vou em paz e o Senhor nos acompanha. A missa terminou. Ninguém se movimentou. Daí ele se viu obrigado a iniciar a oração do terço. E no segundo mistério do terço, depois da missa, quando ele estava rezando, veio uma grande luz no meio da igreja. Todo mundo viu aquela luz. O padre viu Nossa Senhora e Nossa Senhora falou para ele, Padroso, obrigado, porque o Senhor acreditou. Hoje, eu quero dizer em nome de Maria para vocês, abrindo o vosso coração, creiam nessa mãe, acreditem na palavra dela, que é a palavra de Jesus. Nossa Senhora, ela fez com esses jovens, que eu tive a graça também de conhecê-los, e a vista também já teve no nosso mosteiro, um caminho da oração e da santidade. Um caminho que requer de nós o nosso sim.
a nossa vontade de ser santo e de caminhar, seguindo os passos de Jesus. Nossa Senhora, ela pede o primeiro ponto, a Eucaristia. Eucaristia, Jesus, presente, corpo, sangue, alma e divindade. Que nós possamos, na Eucaristia, encontrar a força para viver o nosso cristianismo. Pois quando recebemos a Eucaristia, nós mergulhamos no mistério de Deus. É Cristo naquele momento que nos assume. Embora pareça que somos nós que o recebemos, é Ele que nos recebe. Assim, Maria nos convida a enamorarmos do Santíssimo Sacramento e a também nos tornarmos hóstias consagradas na nossa vida, unindo o nosso sofrimento a Deus, partindo a nossa vida, partindo a nossa juventude para Deus, vivendo o sacrifício por amor a Deus. Assim como diz ela em outra mensagem, queridos filhos, se vós tiverdes uma vida de oração, sereis fortes, e o pecado não habitará em vós. Se muitas vezes caímos sempre no mesmo pecado, é porque não recebemos esse Cristo com esse desejo profundo de santidade, pedindo que Ele mude o nosso coração, e também não nos deixamos mudar por Cristo com a oração. Mas sobre a Eucaristia eu gostaria de fazer alguns acenos. Porque eu sei que grande parte dos católicos vive numa ignorância crassa sobre a fé, e principalmente sobre a Eucaristia. E assim a Igreja, em sua sabedoria, diz que na cruz de Cristo, o qual é o sacrifício nele mesmo, houve o sacrifício de Cristo. E na missa há o sacrifício, mas esse sacrifício se dá de modo sacramental. O que isso significa? Acontece na consagração não mais um sacrifício de forma cruenta, mas incruenta. Assim, na cruz, houve o sacrifício perfeito de Cristo, enquanto na missa, o sacrifício se dá em sacramento. Explicando melhor, na seção 22 do Concílio de Trento, o magistério da Igreja afirma que a Eucaristia não é comemoração, que a Eucaristia não é apenas comemoração e paixão e morte, sacrifício de Cristo. Pois, na última ceia, Jesus deixou o sacrifício visível para que se consumasse o seu sacrifício perfeito. Assim, Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue em espécie de vinho e pão, dizendo, ao pegar o pão em suas mãos: este é o meu corpo, que é dado por vós. E ao pegar o cálice do vinho em suas mãos, disse: este é o meu sangue, que será derramado por vós. E aqui eu bato sobre um ponto: os protestantes, que para eles não há Eucaristia, não há Jesus presente na Eucaristia. Mas Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Quem come da minha carne permanece em mim e eu nele. E os evangélicos, os protestantes, ainda, com todo respeito, vivem como os judeus, que se escandalizam
diante dessa palavra de Cristo. Eles que dizem, somente a Escritura, não seguem a Escritura como ela é, como está escrito na palavra. Ninguém pode mudar essas palavras. Ninguém pode dizer que não houve. Jesus pronunciou e disse. Na Eucaristia, Cristo está presente. O Rei do Reino, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Assim, na Eucaristia, temos Cristo total. Lutero acreditava na presença real do Cristo na Eucaristia. Ele acreditava, embora os seus seguidores não acreditam. Mas Lutero negava que ele permanecesse nela depois do encerramento da missa. Assim, Lutero acreditava que Cristo estava presente na Eucaristia somente no momento da consagração. E que, terminada a missa, na hóstia não estava mais presente Cristo. Lutero dizia que a Eucaristia não era sacrifício, e por isso afirmava que era consubstancialização. Ou seja, dizia que na encarnação Cristo havia assumido a humanidade, sem ser Deus, e na Eucaristia assumiu o pão e o vinho, sem transformá-los. O Concílio de Trento condenou também tal teoria e diz que não é consubstanciação, pois há uma transformação na substância do pão e do vinho, embora não vejamos com os nossos olhos, ali, substancialmente, há a mudança, há a transformação. Isso eu gosto de dizer, eu falo, porque é muito bom que nós tenhamos bem claro esses pontos, para que nenhum vento nos leve a outras praias. Mas nesse ponto a gente pergunta, como viver a Eucaristia? Como ser a Eucaristia? Eu coordeno vários grupos de orações na espiritualidade de Medjugorje, dou formação para esses grupos, preparo material para formação. E uma vez, quando eu escrevi sobre a Eucaristia, os jovens me perguntaram, mas, padre, como eu posso ver a Eucaristia no meu dia a dia? Como eu posso ser a Eucaristia no meu dia a dia? E principalmente casais jovens, diziam. E um dos pontos que eu bati com eles, de modo concreto, foi sobre a sexualidade, que é uma grande fraqueza da juventude hoje. Me perguntaram, mas padre, a carne é fraca, como que é? Eu falei, não, a carne não é fraca, pelo contrário, ela é forte até demais, que ela manda em você, manda até na sua razão, manda até no teu desejo de seguir Deus. Mas viver a Eucaristia, principalmente para os jovens, é oferecer para o Senhor a vossa sexualidade. Buscar essa vida casta agora. Porque se você que namora agora não vive essa vida casta, se é difícil para você viver isso agora, depois quando você casa, na primeira dificuldade que tiver no teu matrimônio, você vai cair. Você vai ser com outro homem ou com outra mulher. Porque não se preparou. Agora, se você supera isso já no namoro, a tua força, que é a força de Deus, vai fazer você superar as dificuldades que você encontrar no teu matrimônio. Outros diziam, outros casais, padre, mas e sobre anticoncepcional, contraceptivos? A igreja é muito clara. Um casal que deseja viver e comungar o corpo de Cristo, não pode usar anticoncepcionais. Ah, padre, mas o senhor é da Idade Média, a igreja mudou.
essa mentalidade quadrada. Mas como colocar tanto filho no mundo? Como viver sem uso anticoncepcional? Vive o método natural, o método que a igreja se propõe. Vive o método natural e tenha relação só quando você estiver no período que não está fértil. Que o filho não virá. Aí você consegue programar a sua família. Sem usar esses métodos que muitos são até abortivos. Vive o método natural. Quer viver a Eucaristia? Quer comungar? A igreja coloca normas, coloca regras. Porque muitos vivem os métodos anticontraceptivos e alguns deles até abortivos e não tem nem ideia que está abortando. Está vivendo o pecado. Agora, diante dessas palavras, o Cristo hoje nos interpela e diz: e vós, quereis me seguir? Ou quereis como aqueles que diante da palavra de Cristo disseram: Senhor, mas essa palavra é dura demais. Mas essa é a palavra. Eu te garanto, e dessa palavra, se você na sua vida vive isso, Deus abençoa. Tem um casal na nossa comunidade que eles, casal jovens, tinha 2 anos de casado, usavam contraceptivos, e diante de uma pregação, eles chegaram e falaram: o Padre Eugênio, que é o nosso fundador, Padre Eugênio, a partir de hoje, eu e minha esposa decidimos viver o método natural. Dizer sim à vida. Porque quando você vive o método natural, não é você que controla a sua vida. É Deus. É Deus quem vai enviar o filho quando Ele quiser. E esse casal, Deus abençoou de tal maneira, eles têm 3 filhos hoje. Hoje, esse rapaz, ele era um marceneiro comum. Hoje ele tem a empresa dele. A família dele vive uma felicidade enorme. E tem a paz, tem o amor na família. Por quê? Porque escolheu Deus na vida deles. Não escolheram o que prega o mundo. Escolheram Deus. E todo aquele que escolhe Deus, escolhe a felicidade. Escolhe o melhor. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus, é uma palavra de vida, é para a nossa felicidade. Porque Deus quer o melhor. Deus apenas te pede a confiança nele. Acredite nessa palavra na sua vida. E você verá que Deus te conduzirá. E Deus não vai faltar nada para você. Nada. Nós, na comunidade, um dia decidimos em 99. Falamos: se Deus deseja a nossa missão, deseja a nossa obra, e Ele nos quer aqui, a partir de hoje, nós não iremos comprar nada no supermercado. Nada. Mas viveremos daquilo que a providência nos enviar. Todo o nosso trabalho, todo o dinheiro que entra na comunidade, a gente investe em prol da comunidade. Mas nunca compramos alimentos. Passamos por vários momentos difíceis, onde não tinha às vezes nem o pão para ir para a faculdade. Mas Deus, quando enviava com abundância. Que a gente hoje mantém toda a nossa estrutura, mais 9 creches, mais a favela do lado, tudo com providência que chega, que nós nem sabemos de onde chega. Nós tiramos o que a gente usa durante a semana e dá o resto. Por quê? O Senhor abençoou. Porque Ele viu a confiança. Eu falo isso como um testemunho para vocês. Da confiança no Senhor. Porque nós
colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, como é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é confiar inteiramente nele. É dar essa nossa adesão total ao Cristo. E hoje o Senhor nos chama a isso. Outro ponto que Nossa Senhora nos pede em Medjugorje é o jejum. Tem até uma piada, agora eu me lembro. Disse que tinha um convento onde havia os monges que todo dia era dia de festa no convento. Comida, bebida, bagunça aqui, bagunça ali. E ninguém queria saber nem de rezar, nem a missa fazia. Era festa direto. Era aquela festa, imagina, era mais aquela festa dos judeus que durava semanas. Aquela durava anos mesmo. E daí um dia chegou uma carta desafiada. Isso é piada, viu? Não é verdade. Chegou a carta do Vaticano dizendo assim: olha, daqui 2 semanas vai chegar o visitador apostólico. O visitador apostólico é um homem que a Santa Sé envia em uma congregação quando sabia alguma coisa não está vendo muito bem, ou em uma diocese, para averiguar o que está acontecendo. É um homem que vem com a autoridade da igreja para fazer todo tipo de pergunta, para entrar onde ele quiser, enfim, para investigar. Daí disse que o abade desse convento superior reuniu todos os monges, né? Reuniu todo mundo, falou assim: olha, hoje eu tenho uma notícia. Aí os monges ficaram apreensivos, né? E falou assim: olha, daqui 2 semanas chegará aqui o visitador apostólico, para ver se a gente está vivendo bem, porque a igreja nos pede. Então vamos fazer o seguinte: agora vamos iniciar a viver as coisas. Daí se começaram a viver conforme pedir a regra deles, deixaram as festas, bagunça e tal, e começaram a viver na linha ali, né? Certinho mesmo, não saiu um passo fora. Daí o visitador apostólico, quando chegou, viu toda aquela santidade, toda aquela aparência, vendo todo mundo certinho. Ele falou assim: nossa, acho que a Santa Sé errou, porque todo mundo é tão santo. Daí disse que o Zé ficou 3 dias e já foi embora. Falou: não, aqui está tudo certo, não. Foi alguma coisa que aconteceu de errado. Daí disse que depois que o visitador foi embora, daí disse que esse abade superior reuniu todos os monges e falou assim: irmãos, há certos tipos de demônios que a gente só expulsa com oração e jejum. Quando vier o visitador apostólico caminhando. Essa é uma brincadeira, uma piada. Mas, na nossa vida, há certos tipos de demônio que é só oração e jejum para expulsar. O jejum, ele não é apenas uma coisa, eu vou fazer jejum para me sacrificar. Não, ele é muito mais que isso. Porque com o jejum, porque nós somos alma e corpo. Mas se nós damos tudo aquilo que nosso corpo quer, a gente não consegue dizer não para o pecado. Porque a gente dá tudo que o nosso corpo quer. Então o corpo está mandando na alma. Agora o jejum, o que ele faz? Ele entra ferindo a alma, ferindo o teu corpo, dizendo para o teu corpo: quem manda em você sou eu. Sou a alma que manda em você. Então o jejum ele equilibra a tua alma com o corpo. Muitos falam: padre, mas eu não consigo fazer jejum. Consegue. Se você ama a Deus, você consegue fazer por amor. Depois que eu saí de Medjugorje, depois de 5 meses que eu estive em Medjugorje, eu fui para a Itália, e lá eu fiz uma escola de oração com o padre André Gasparino, que é um dos místicos considerados hoje pela igreja. 47 dias no deserto, onde durante esses dias eu ficava metade do dia
em adoração diante do Santíssimo, com o joelho no chão. Outra metade, trabalho pesado, eu fazia o pedreiro. E durante esse tempo, sempre fazendo a palavra de Deus, a Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra. E durante o meio do retiro, é um momento muito forte, porque foi o momento onde o Padre propôs para nós: vocês querem fazer uma experiência profunda de Deus na nossa vida? Sim, Padre, queremos. Então, os convido a hoje começar a fazer o jejum de uma semana, só com água. Daí, eu e mais alguns irmãos, sim, Padre, vamos fazer. O jejum começou uma semana. Começou no primeiro dia, normal, o jejum só com água, sem comer nada, só com água. E durante o dia inteiro na frente do Santíssimo, pedindo para o Senhor curar, pedindo para o Senhor agir na nossa vida, fazendo essa experiência de Deus com a oração, com a palavra. No segundo dia, já veio algumas fraquezas, porque a carne grita quando a gente fere a nossa carne. Ela grita a nossa vontade, ela luta contra a vontade de Deus. No terceiro dia, eu lembro que eu estava 6 horas da manhã na missa, minhas pernas bambeou, o olho escureceu do sentei. E depois, durante o dia, no quarto dia, deu um momento de cansaço, de fraqueza, eu fui me deitar um pouco. Mas depois, no quinto dia, você entra numa oração tão profunda, que eu me lembro até hoje dessa experiência. Eu me coloquei de joelho numa das capelas, com o Santíssimo exposto. Eu falei assim: Senhor, eu quero fazer uma experiência profunda agora de Ti na minha vida. Eu quero Te ver face a face. Eu lembro que eu olhei no relógio, era 1h. Eu olhei no relógio. Quando eu dei por mim, era 5h30. Eu de joelho no Santíssimo, ali, nem percebi o tempo passar. Nem percebi. Não é que eu entrei um meio, sabe? Não. Ali, a oração profunda, a oração que nos pede, Nossa Senhora, a oração do coração. É você estar diante do Senhor, de modo com que aquilo seja uma alegria, com que Ele fale no teu coração. Eu pegava a palavra de Deus, hoje Deus me fala muito, mas naquele tempo de jejum, Deus nunca me falou tanto como naquele tempo. Eu abri a palavra, eu vi o Deus falando comigo, de forma, eu sentia. Não tem palavra para explicar. O jejum. Eu lembro que terminou o retiro, terminou essa uma semana de jejum. Não é que eu tinha vontade de comer. Tinha vontade no sentido de fome. Mas a minha alma ansiava, desejava a Deus. Porque no jejum você faz a experiência que não é o pão, não é a comida, não é a carne que te sustenta, mas é o Senhor que é o sustento da tua vida. É o Senhor que é o sustento da tua alma. E esse é um desafio para nós fazermos. É uma experiência. É uma experiência. Não digo que cada um de vocês tem que fazer o jejum de uma semana. Não estou dizendo isso. Tanto que Nossa Senhora, ela pede medjugorje. Jejum de quarta e sexta-feira. A pão e água. Jejum de quarta e sexta-feira, pão e água. Nós jejuamos na nossa comunidade. E eu vejo as maravilhas que acontecem. Se você não faz jejum, não digo que você já tem que começar de uma vez, porque você não vai conseguir. Tem que ser tudo devagar. Mas começa a fazer o jejum de sexta-feira e começa durante um mês, fazendo o jejum até de manhã você come um pão, toma um copo de água e faz até o meio-dia o jejum, sem comer mais nada. E durante um mês. Depois do outro mês, faz de manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, 25 horas, 26 horas, 27 horas, 28 horas, 29 horas, 30 horas, 31 horas, 32 horas, 33 horas, 34 horas, 35 horas, 36 horas, 37 horas, 38 horas, 39 horas, 40 horas, 41 horas, 42 horas, 43 horas, 44 horas, 45 horas, 46 horas, 47 horas, 48 horas, 49 horas, 50 horas, 51 horas, 52 horas, 53 horas, 54 horas, 55 horas, 56 horas, 57 horas, 58 horas, 59 horas, 60 horas, 61 horas,
Na hora do café não come o pão, no almoço come um pão e vai quebrar seu jejum só à noite, na janta. E no outro mês, no terceiro mês, você inicia fazendo sexta-feira inteirinha e comendo só no sábado de manhã. E durante o dia você come um pão em cada momento da refeição e toma água. O que eu quero ver? Se os demônios que há dentro do coração não vão embora. Assim Maria nos dá as chaves para viver a santidade. Outro ponto que ela nos pede é a oração do rosário. A oração do coração. A oração do coração, que é também um compromisso. Nossa Senhora pediu o rosário completo às crianças. E ela pede a cada um de nós o rosário. Ah, Padre, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Você que não quer dar seu tempo para Deus. Porque tempo a gente encontra. E se a gente ama, a gente dá tempo. É que esse aqui, quem namora aqui, levanta a mão. Isso. Quem aqui é noivo, levanta a mão. Tá. Quem é casado, levanta a mão. Isso. Cada um de vocês encontra tempo para estar com a pessoa que ama. Encontra. Agora, por quê? Não tira um tempo do seu dia para dar a Deus. Se você ama a Deus, você vai dar um tempo para Deus na oração. A escolha é essa, meus irmãos. Vocês querem viver a santidade ou viver como os outros jovens? Não existe outro caminho. Querem viver com Deus ou com as coisas do mundo? Qual oração o texto Nossa Senhora diz? Queridos filhos, se vós não sabeis que coisas deveis fazer na vossa vida, pega o texto na mão e reze, porque na oração eu vos mostrarei o que deveis fazer. A vossa oração não deve ser a Deus pedindo coisas, pedindo isso ou pedindo aquilo. Mas eu estou dizendo, Deus, fala no meu coração, eu quero te escutar, Senhor. O que o Senhor deseja de mim? E escutar o que o Senhor tem para te dizer. Porque se você escuta o que o Senhor tem para te dizer, Ele vai te conduzir. Mas para isso você vai ter que obedecer o que Ele está te dizendo. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. A nossa oração deve ser essa. E uma vez que a gente sente que o Senhor fala no nosso coração, nós devemos nos colocar nos braços da mãe. Fala, mãe, nos conduz agora. Agora que eu sei qual é a vontade do Pai sobre mim, qual é a vontade de Jesus. Então a tua oração, ela muda. Ela não é mais uma oração de lamentações, ou de pedidos em cima de pedidos, que você nem sabe se é a vontade de Deus para você. Mas ela passa a ser uma oração de abandono nas mãos de Deus, pelas mãos de Maria. Quanto mais você se consagra a Maria, quanto mais você ama Maria, mais você é de Jesus. Porque Maria, ela nos leva pelo caminho mais curto a Jesus. Ela nos leva nos seus braços, que são braços de mãe. São braços que conhecem a nossa vida, que conhecem o nosso coração. Deus não pede para vocês a perfeição, porque perfeito nem eu sou, ninguém é perfeito aqui. Ele pede a santidade, que é caminhar nas veredas do Senhor. E com a oração do texto a gente vai se consagrando a Nossa Senhora, entregando a nossa vida para ela, entregando o mundo, entregando os problemas, entregando as dificuldades. Eu mesmo, quando eu passo pelas dificuldades, pelos problemas, olha, a primeira coisa que eu faço, eu tomo meu terço nas mãos, tomo meu terço e falo, mãe, eu rezo esse terço, mãe,
pedindo que a senhora guie esse problema, que a senhora envie o Espírito Santo nessa situação, que a senhora cure essa pessoa, que a senhora conduza essa pessoa que está me pedindo oração, que a senhora conduza esse problema que eu estou vivendo e eu não consigo resolver. Se for da tua vontade, mãe, haja nessa situação. Eu peço, mãe, haja com o poder de Deus, da maneira que Deus quer que aconteça. E vou contando as Ave Marias, rezando cada Ave Maria e consagrando aquele problema para Nossa Senhora. E nunca o terço, nunca Nossa Senhora me deixou na mão. Se hoje eu sou padre, eu louvo e agradeço a Deus pelas mãos de Maria, que a todo momento tiveram com a mão na minha cabeça, Deus, rezando por mim, e não deixando eu cair, não deixando eu, quantas vezes que eu senti até vontade de correr, sair correndo do seminário, dizer de tantas coisas que o mundo oferece, tantas tentações, tantas provações. Nesses momentos, aqui, a minha resposta às tentações, aos problemas, às provações, o terço. Porque o demônio ele sai correndo diante da oração do terço, porque na oração do terço nós proclamamos a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Palavras do Evangelho. E diante da palavra de Deus proclamada, o demônio ele corre diante da palavra proclamada. Já dizia Santo Agostinho, você tem uma tentação, tem uma dificuldade, canta a palavra de Deus. Porque o demônio, ele não gosta de música, quanto menos de Deus, da palavra de Deus. Porque ele não gosta de harmonia. Então você começa a louvar o Senhor, canta ao Senhor. Se você tem o dom das línguas, reza em línguas. Se você murmura no teu coração, tem aqueles murmúrios do Senhor que são aquele murmúrio que não são nem palavras, mas são aquilo que te vem da alma que você não consegue exprimir em palavras, inicia a murmurar também, como as criancinhas, quando tem um murmúrio. Porque ali também há uma manifestação do Senhor, que o júbilo é tão grande na alma que não consegue expressar em palavras, como diz Santo Agostinho. E ali o demônio ele corre. E eu costumo dizer, muitas vezes, você tem um pecado, tem uma tentação, tem um pensamento, luta com a palavra de Deus. Se teu pensamento é de impureza, naquele momento fala, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Senhor, eu quero te ver. Face a face, eu quero ser puro. E luta como o demônio com essas palavras. Se você é orgulhoso, vê o pensamento de orgulho para você responder, para você dizer que você tem razão, que você é melhor. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino dos céus. E luta com as bem-aventuranças. Que você vai ver que o demônio corre. Outro ponto que Nossa Senhora nos pede é a confissão. A confissão que, segundo o magistério da Igreja, é sacramento de cura. Porque na confissão é o próprio Cristo que age na tua vida, que entra no teu coração para te curar. E eu costumo dizer para os jovens que se confessam comigo, fazem direção espiritual comigo, você pecou? Vem no mesmo dia. Se não consegue dizer, vem no outro dia e se confessa. Porque com a bênção, com a absolvição, é o Senhor que cura o teu coração. E que te restitui a graça para você ser santo. E eu conheço casos de até as pessoas homossexuais, que eram homossexuais, mas não conseguiam sair do homossexualismo. E queriam, mas não conseguiam, eram viciados. E vinham quase todo dia se confessar, porque tinha caído.
E chegou um ponto, pararam. Por quê? Porque na confissão, o Cristo Jesus te cura. O Cristo Jesus te age e te reconcilia com Deus e com a igreja. E essas coisas é bom dizer, porque é o magistério da igreja, é a tradição viva da igreja. Infelizmente, são pouco anunciadas. Então é bom que cada um de nós tenha esses pontos bem claros para caminhar. Porque assim podemos caminhar nesse abandono a Deus. Porque temos os instrumentos na nossa mão para caminhar com o Senhor. Nossa Senhora, assim, ela chama a cada um de nós. A cada um de nós esse amor profundo, esse amor de Deus. A acolhermos esse amor de Deus na nossa vida e a vivermos coerentemente esse amor. Porque eterna é a misericórdia do Senhor sobre nós. E Nossa Senhora deseja que cada um de vocês seja um instrumento dela no mundo. Um sinal de paz nesse mundo que não tem a paz. Um sorriso de Deus para aquelas pessoas que não têm alegria no coração. Nossa Senhora pede para os jovens 3 horas de oração por dia. 3 horas. Porque ela sabe a vossa fragilidade. Se não há oração, não há uma fortaleza na fé. E eu gostaria de estar terminando com a mensagem de Nossa Senhora, que ela diz este mês. Mas antes disso eu também vou ler para vocês uma mensagem que eu sei que vocês são uma associação e que nasceram no grupo de jovens. Nossa Senhora, ela pede principalmente para os grupos, para os jovens. Essa mensagem que ela pede, eu vou deixar uma cópia aqui e depois peço que os responsáveis, o William ou quem é responsável de xerox, essas coisas, tire e dê uma para cada um. Ela diz o seguinte: queridos filhos, eis os empenhos fundamentais, aqueles que pretendem fazer parte do grupo de oração, que pretendem viver o cristianismo, renunciarem a todas as paixões e desejos desordenados, evitar a televisão, particularmente as transmissões fúteis, evitar o abuso de comida e bebida, especialmente o álcool. Abandonar-vos totalmente a Deus, colocando de lado todo o medo, pois naquele que se abandona a Deus, o medo não tem lugar, as dificuldades não subsistirão, mas servirão para o crescimento espiritual e para a maior glória de Deus. Começai a amar os vossos adversários. Não nutra rancores e amarguras, mas os abençoe, doando-lhes o sorriso e a serenidade. Rezai ao menos 5 minutos por dia ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração. Assim recebereis o amor divino, com o qual podereis amar os inimigos. Jejuai 2 vezes por semana, a pão e água, e reuni-vos em grupo, pelo menos 1 vez por semana. Consagrai pelo menos 3 horas do vosso dia à oração, e dessas pelo menos meia hora de manhã e à noite. Participai todos os dias da Santa Missa e recebei a Santa Comunhão. Durante o dia, procurai momentos de recolhimento
silêncio. Rezai o rosário, rezai com fervor, sem olhar continuamente para o relógio. Não vos preocupeis muito com as coisas materiais, com as coisas deste mundo, mas confiai tudo ao Pai. Quando estou muito preocupados, não podeis rezar, porque falta a serenidade interior. Deus conduzirá a um bom fim as vossas coisas terrenas, se vocês se esforçarem a abrirem-se às coisas dele. Estendei o espírito de oração no trabalho cotidiano, isto é, acompanhai o vosso trabalho com a oração. Aqueles que não podem rezar, isso, olha, guardem isso, os jovens, aqueles que não podem rezar 3 horas por dia, porque vão à escola e ao trabalho, rezem ao menos meia hora de manhã e meia hora à noite. E, se possível, participem da Santa Eucaristia. Sejais prudentes, porque Satanás tenta em particular aqueles que decidiram-se a abandonarem-se a Deus e procura vos convencer que rezam e jejuam demais, que é melhor ser como os outros jovens que procuram os prazeres deste mundo. Não, filhinhos, não deveis absolutamente escutá-lo, mas prestai atenção só à minha voz. Quando a vossa fé for sólida, Satanás não conseguirá seduzi-los. Rezai muito pelo Papa, pelo vosso bispo, pelos sacerdotes, pelos responsáveis da igreja. Ao menos metade dos vossos sacrifícios e orações devem ser consagrados a essa intenção. E eu queria fazer aqui um desafio a vocês. Aqueles que têm coragem, porque hoje falamos muito de conversão, e esse retiro, acredito, falou muito de reavivamento. Mas eu quero aqui na frente ver aqueles que estão dispostos, os jovens, a viver uma vida casta, até o seu casamento, se consagrando a Deus. Eu quero ver aqui, porque aqueles que vierem, eu vou dar uma bênção especial de Nossa Senhora, para vos ajudar. Glória a Deus! Então, agora eu vou falar, aleluia, Senhor! Só vou explicar uma coisa. Essa bênção eu vou dar uma bênção especial. Hoje Nossa Senhora, meus irmãos, ela pediu para a gente dar essa bênção. E ela disse que quem recebe essa bênção, a partir do momento que recebe, está na mão dela. E ela, a mãe, que disse que aquele que se abandona dessa maneira e recebe essa bênção, ela que vai conduzir a vossa vida dando graças especiais e dando o dom da santidade. Agora, a música, vamos? Porque é bastante, não tem nem como eu contar. Vamos, vocês vão cantando uma música da Nossa Senhora, e vão reduzindo as músicas e eu vou abençoando cada um. Vamos fazer a fila.